Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 20 de maio de 2026. E nesse horário, das 19h40, né, 20 para as 8, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Essa obra maravilhosa, né? O Sermão do Monte é o Sermão da Montanha, né? Nós estamos estudando o capítulo 9, A Verdadeira Oração. E hoje nós vamos começar a estudar aqui o item quando ele diz assim: entra no teu aposento e fechando a tua porta. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos a Jesus, o médico das almas, ao nosso Pai Criador, para agradecer a Deus por todas as bênçãos que nós temos recebido, e não são poucas as bênçãos, né? Graças a Deus são muitas as bênçãos, e que o Pai nos fortaleça, que o Pai nos ampare, que o Pai nos dê o conforto que a gente necessita nos momentos de angústia, e que nunca faltaram também, mas sempre pedimos a Deus que também tenha piedade daqueles nossos irmãos mais sofridos, né? Esses nossos irmãos que estão passando nesse momento por dificuldades muito grandes, né? E alguns estão muito desesperados. Então, que o Senhor tenha compaixão de todos esses irmãos. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, pedimos a Deus que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, graças a Deus. Inicialmente, eu vou reler esse item do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8, aonde que abrange todo o estudo do capítulo 9, tá? Diz assim Jesus: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui, já esqueci. Deixei. Estamos de volta. Então, o nosso estudo de hoje vai ser justamente quando Jesus diz, né? Ele fala aqui: e entra no teu aposento. Tá? Entra no teu aposento. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta. Então, vamos ver que isso aqui é um estudo muito profundo, gente. Muito profundo mesmo. Então, vamos começar. Entra, que Jesus disse, entra no teu aposento. Entra é o verbo entrar, expressando uma atitude que deve ser tomada. Então, Jesus está dizendo, quando for orar, né, entra no teu aposento. Então, Jesus está aqui, né, nos convidando a tomar uma atitude. Tá? Ele diz, vai orar? Vai elevar o pensamento ao alto? Então, quando você orar, entra no teu aposento. Então, ele está dizendo, ele está recomendando aqui o que fazer quando você for orar. Tá? Entra é o verbo expressando uma atitude que deve ser tomada. Na reforma qualificada,
pelo Cristo em nossa vida, não há lugar para indecisão. É preciso agir. Então, Jesus falou: entra. Ele mandou que a pessoa tomasse uma atitude. Vai orar? Entra no teu aposento. É preciso agir. Mas entrar onde? Pergunta a criança que vive ainda em nosso íntimo. Porque nós somos ainda crianças espirituais. Então, buscando uma direção, entrar. Jesus disse: entra no teu aposento. Entrar onde? E ele responde: no teu aposento. Porque ele diz: entra no teu aposento. Então, ele está dizendo onde a gente deve entrar, para elevar o pensamento ao alto, para entrar em conexão com o Senhor, o Criador. É anterior à era cristã a afirmativa socrática. Ele diz: é anterior à era cristã a afirmativa socrática. Que Sócrates, né? Os historiadores dizem, né, que Sócrates viveu mais ou menos entre 500 a 700 antes de Cristo. Seria mais ou menos esse período, né? Entre 500 a 700 antes de Cristo. E o filósofo, né, deixou essa afirmativa: conhece-te a ti mesmo. Está lá na, no livro dos Espíritos, tá? A gente sempre fala dessa questão, né? Que talvez seja uma das mais famosas do livro dos Espíritos. Está lá, conhecimento de si mesmo, parte terceira, capítulo 12 da perfeição moral. 919. Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade falou disso. Quem é esse sábio? Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. E depois nós vamos ver, né, na 919A, a resposta de Santo Agostinho, dizendo como fazer para conhecer a si mesmo. É a 919A. Ele diz, ele vai orientar, orientação para a gente. Como você deve fazer para conhecer a si mesmo. É ótima a resposta de Agostinho. Então, é anterior à era cristã, a afirmativa socrática: conhece-te a ti mesmo, levando-nos a meditar sobre a necessidade da interiorização de nossas dificuldades. Então, nós precisamos conhecer as nossas dificuldades para poder saná-las. Se você não conhece, como é que você vai procurar resolver um problema que você não sabe que tem? Por isso, essa interiorização. O homem odierno, quer dizer, o homem moderno, prima pelo desenvolvimento intelectual, que o avança cientificamente, e isto é muito nobre, mas é necessário conhecer algo além de planetas e estrelas, além da tecnologia, né? Algo que está muito perto, ou melhor, dentro. É preciso conhecer-te, entrar no teu aposento. Então, Jesus disse: entra no teu aposento. Então, é preciso conhecer-nos. Então, já ficou claro que o aposento não são as quatro paredes e a porta. O aposento é o meu quarto, é a minha sala, é a minha cozinha. Não! Não estamos falando de um cômodo da casa. Não é disso que Jesus. Quando Jesus diz: entra no teu aposento e fechando a tua porta, ele não está mandando você ir para o seu quarto, para a sua suíte. Não, não é isso que ele está falando, tá? Acontece que, ao iniciarmos o processo de autoconhecimento, tomamos contato com as nossas imperfeições. Porque quando Agostinho diz assim, né, aqui na 919A, quando ele diz assim: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, conhece-te a ti mesmo. É a pergunta de Kardec, né? Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual mente conseguiu? Que Kardec diz: nós já cansamos de ouvir essa frase de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo? Já ouvimos várias e várias vezes. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu vou
conhecer a mim mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E Agostinho vai dizer: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao final de cada dia, eu me ele fazia o que Jesus mandou. Ele se trancava no quarto, no aposento dele, tá? E interrogava a consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer. Então, ele mostra o seguinte, que não foi uma vez fazendo isso que ele chegou a se conhecer. Não foi duas vezes, foi várias vezes. Então, ele diz aqui, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ora, se eu descubro que em mim alguma coisa precisa de reforma, é porque isso não está legal, é porque isso não é bom. Porque ninguém procura mudar o que está indo bem, o que está perfeito. A gente procura mudar o quê? O que está mal, o que está mal acabado, o que não está legal, o que está com problema, o que está com defeito. Então, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que me precisava de reforma. Aquele que. Aí ele dá o aviso. Aquele, quer dizer, aquela pessoa que todas as noites, ele não diz uma noite, ele não diz 7 noites, nem 30 noites, ele diz todas as noites. Evocasse, quer dizer, procurasse lembrar de todas as ações que praticara durante o dia, inquirisse, quer interrogasse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito e por que fizera também, rogando, quer dizer, pedindo a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que feita por outra pessoa, você censuraria. Sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me deste momento, quer dizer, se Deus decidisse que ó, agora acabou, você vai morrer hoje, teria eu que temer o olhar de alguém, quer dizer, me envergonharia, ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Então ele fala que é dessa forma que você vai se conhecer. E depois ele tem mais um parágrafo importante, que é o segundo: examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que curado. Então, ele está deixando claro aqui para a gente como fazer para você poder se renovar, se reformar. Então, ele deixa claro ali, todos os dias. E é interessante que ele diz assim: observa o que você fez nesse dia, tá? Porque se ele dissesse assim, ó, faz o seguinte, faz essa meditação uma vez por semana. Uma vez por semana. Vamos dizer, eu cito um exemplo aqui. Ah, eu vou fazer isso que Agostinho falou para mim todo sábado. Então, todo sábado eu vou analisar o que eu fiz no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tá na cara que eu vou esquecer alguma coisa. Como é que eu vou me lembrar de todas as atitudes que eu tomei durante uma semana? Eu não vou. A não ser que fosse assim, ó, terminou o dia, eu faço um relatório. Hoje, domingo, eu fiz isso, 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 isso. Hoje, segunda, eu fiz isso. Aí, quando chegar no sábado, eu vou pegar o meu relatório. Ninguém vai fazer isso. Então, se eu for uma vez só por semana, eu vou passar por cima de alguma coisa. Eu vou esquecer alguma coisa. Então, o Agostinho, de forma inteligente, diz assim, ó, é todo dia. Então, todo dia, de preferência à noite, né? Eu vou rever o meu dia, aquele dia. É muito mais fácil eu lembrar o que eu fiz.
em um dia do que em uma semana. E ele dizia, todas as noites, sempre, até você morrer, todas as noites. Detectou algo que não ficou legal? Algo que você não gostaria que fizessem para você? Algo que poderia fazer você se envergonhar se Jesus aparecesse à sua frente? Você abaixaria a cabeça? Algo que você não teria que contar para alguém, amigo, assim, ó, eu fiz isso, com medo do olhar crítico do outro? É aí que está o problema. Então, é o que ele diz aí. Essa lição de Agostinho aqui é atualíssima, tá, gente? Então, ele diz aqui, é anterior à cristã afirmativa socrática, conhece-te a ti mesmo, levando-nos a meditar sobre a necessidade da interiorização de nossas dificuldades. O homem odierno prima pelo desenvolvimento intelectual, que o leva, né, avançando cientificamente, isso é muito bom, mas é preciso conhecer algo além de planetas e estrelas. Algo que está muito perto, ou melhor, dentro. É preciso conhecer-te, entrar no teu aposento. Então, é fazer esse olhar para dentro. Acontece que, ao iniciarmos o processo de autoconhecimento, tomamos contato com as nossas imperfeições. E aí mora o perigo, né? E muito comumente nos perdemos. Por quê? Alguém gosta de ficar olhando para suas imperfeições? Ah, eu acho que eu não sou muito bom, não. Eu acho que sou orgulhoso, vaidoso, egoísta. Alguém gosta disso? Claro que não. Né? Deixando que as tendências negativas superem a vontade de melhoria, ainda fraca em nós. Porque muitas vezes o que acontece? Você começa a fazer esse olhar para você, começa a perceber os problemas, e aí o que você faz? Começa a passar a mão na sua cabeça. Não, mas isso eu fiz porque naquele dia eu estava meio chateado. Não, isso aqui eu fiz porque aquela pessoa me irritou muito. Não, isso eu fiz porque eu estava cansado. Aí você começa a passar a mão na sua cabeça. E aí você se perde, é o que ele está dizendo aqui. Sem contar que este processo de queda ainda nos aprisiona a inteligências enfermiças ligadas à nossa história pela corrente do tempo. Então, quando você começa a olhar para o seu passado, começa a perceber suas tendências negativas e se recusa a aceitá-las e ver a necessidade, eu preciso me reformar, mas aí você diz assim, isso aí é muito problemático. Você faz a tal da ligação com outras inteligências que são iguaizinhas a gente, que também estão com a mesma coisa. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Vai mexer nesse negócio. Não vai ficar bom. E aí você se sente o quê? Sem vontade de fazer o processo. Um sabedor, diz o Cláudio Fajardo, dessas e de outras coisas que Jesus nos convoca a um estado de vigilância. Olha a palavra que ele usa aqui, convoca. Quando alguém nos convida para fazer algo, a gente pode recusar. Não, não quero fazer. Alguém me convida para ir a um lugar, eu digo assim, não vou não. Mas se alguém me convoca e essa pessoa tem autoridade moral, é bom, gente. E Jesus está convocando todos nós a um estado de vigilância. Vamos lembrar que ele é o nosso mestre, nosso guia. Não é? Nosso mestre, nosso guia. E se ele nos convoca, orar, vigiar e orar, é bom atender. Então, Jesus nos convoca ao estado de vigilância, contido na expressão, fechando a sua porta. Então, é o que ele disse lá, ó. Entra no teu aposento e fechando a tua porta. Porque fechando a porta, a gente evita que indesejáveis entrem, né? Para um estado de prece ideal, é preciso entrar no aposento íntimo e fechar a porta, desfazendo a sintonia que nos liga à retaguarda e permite que viciações ainda não superadas, que são muitas, tragam até nós antigos credores a perturbar-nos a autêntica proposta de reforma íntima cristã. Por isso que Agostinho diz, faz o que eu fazia todos os dias.
entra no teu aposento com muita seriedade, com muita vontade, verifica o que não está bem e fecha a tua porta, para não deixar que alguém fique assim, ó, batendo na tua porta, dizendo assim: eu estou aqui te esperando, deixa isso para lá, vem aqui, vem aqui. Fecha a tua porta, corta o vínculo, tá? E aí você vai desfazer a sintonia que ainda nos liga à retaguarda e que permite as viciações que nós ainda não superamos, né? E que podem trazer até nós os antigos credores a perturbar-nos a autêntica proposta de reforma íntima. E aí Jesus falou: vigiai e orai. Isso está lá em Marcos, capítulo 14, versículo 38. 14, 38 do Evangelho de Marcos. Afirma o mestre, mostrando-nos que aquele que fecha a porta tem o controle da situação, porque é ele que está com a chave. Olha aí, eu fechei a porta. Porta aberta, ó, entra. Depois que entra, para tirar é um problema, não é? Mas se você fecha a porta, a chave está na tua mão. Você tem o controle da situação. Ora a teu pai que vê o que está oculto. Sendo a oração uma conversa íntima com Deus, como diz Marilena Mota, né? Descagem direta para Deus, é o nosso DDD. Não podemos realizá-la a uma entidade que não faça conosco sintonia. Então, uma conversa íntima com Deus. Então, nós não podemos realizar essa oração a alguém que não faça conosco sintonia. Por isso, Jesus ensina: ora a teu Pai, isto é, ao ponto do entendimento de cada um. Porque Jesus, várias vezes, ele diz assim: nosso Pai, mostrando que Deus, Criador, é o Pai de todos nós. Tem hora que ele diz assim: vosso Pai. O que significa esse vosso Pai? É o Pai que nós, espíritos imperfeitos, que ainda estamos na caminhada, conseguimos compreender. E quando ele diz, meu Pai, olha a posição de Jesus. Então, o entendimento que Jesus tem do Pai é muito maior do que o entendimento que nós temos de Deus. Então, quando ele diz teu Pai, vosso Pai, é o Pai que nós, no grau evolutivo em que nos encontramos, compreendemos. Por exemplo, estamos no século XXI, certo? 2026. Mas tem gente que ainda diz assim: Deus vai te castigar. Se você continuar agindo assim, Deus vai te castigar. Essa pessoa tem uma compreensão de Deus. Deus o quê? O Deus que castiga, o Deus que pune. É assim que ela compreende Deus. A ira de Deus vai te alcançar. O que é ira? Ira é raiva. Então, essa pessoa, acredita que Deus sente raiva, como eu sinto, vocês sentem. Essa é a compreensão que ela tem de Deus. A doutrina espírita nos ensina que não existe Deus antropomórfico. Deus não tem raiva. Deus é Pai. Deus não é carrasco. Deus não é juiz, não é promotor, não é advogado. Deus não castiga ninguém. Deus não tem ira. Quem tem essa ideia tem uma compreensão de Deus diferente daquele que diz que Deus vai te castigar. A mão de Deus vai cair sobre você. Aquelas pessoas têm um grau evolutivo, têm essa compreensão de Deus. O outro, que já compreende que essas coisas não são verdadeiras, que não tem inferno, não tem céu, que Deus não vai mandar ninguém para o inferno, ele tem uma outra compreensão de Deus. O que Jesus está dizendo? Ora a teu Pai.
Esse pai que você conhece e compreende. Você que acha que Deus tem ira, que Deus castiga, você ora para esse Deus, que você compreende, ainda pensa que ele é assim, mas ora para ele. Deus não vai ficar chateado porque você pensa dele que ele tem essas coisas, não. Ele não vai. Ele vai compreender que você tem um grau evolutivo que ainda não consegue compreendê-lo de uma forma mais correta, mais adequada, né? Mas como Jesus nos ensinou, Deus é pai, Rabone, papaizinho. O outro, Jesus está dizendo, ó, você já compreende que Deus não castiga? Reza para ele. Então, ora a teu pai. Como você o compreende? Como o teu grau evolutivo mostra que ele é. Ora a teu pai. Então, ele diz aqui, ora a teu pai que vê o que está oculto, né? Então, ora a teu pai, isto é, ao pai do entendimento de cada um, da forma que lhe aprouver, do jeito que você quiser. Ora a teu pai. Quer se jogar do chão de joelho? Bater a cabeça, encostar a cabeça do chão, orar para Deus? Faz assim, meu filho, não tem problema. Bota o joelho no chão, bota a cabeça no chão. Quer orar para Deus com as mãos para cima, gritando aleluia? Pode orar como você quiser. Quer orar para Deus em silêncio? Ora para Deus onde você quiser. Quer ir lá da tua igreja orar? Vai lá. Quer ir no centro espírita? Então Jesus diz aqui, ele deixa bem claro. Ora teu pai, isto é, o pai do entendimento de cada um, na forma que lhe aprouver. Todos podemos encontrá-lo, da pior à melhor criatura. Ele atenderá a todos na medida da necessidade de cada um. Ele vai atender a todos, na medida da necessidade de cada um. Porque às vezes a gente pensa que tem uma necessidade grande e não tem tanto. Né? Eu sou mais miserável dos miseráveis. Mas não é bem assim. Então, na medida da necessidade de cada um. Aí eu trouxe esse livro aqui, que eu já mostrei para vocês várias vezes, eu gosto muito dele, O Segredo das Bem-aventuranças, do José Lázaro Boberg, tá? E aqui ele vai conversar conosco sobre certas coisas que nós aprendemos, né, com, ao longo não só dessa reencarnação aqui, mas de várias reencarnações que já tivemos, né? Que a religião, as igrejas ensinaram para a gente. Então, ele vai desmistificar isso. Vai bem de encontro que a Marilena Mota ensina para a gente. DDD, descagem direta para Deus. Então, ele vai dizer assim, para a consecução, quer dizer, para você poder é, realizar, né, o objetivo de orar, para que você possa orar sem publicidade e sem ser visto pelos homens, porque Jesus fala sobre isso, né? Nada de ficar nas esquinas, nem ficar em pé nos templos. Jesus indica um local onde este ato de contato com Deus deve acontecer, no aposento da alma. Entra no teu aposento, é o aposento da alma. A grande maioria da linha cristã, né? Não importa a religião cristã, protestante, luterana, né? Católica, afirma que o homem só pode entrar em contato com Deus através de Jesus. É verdade. Muitos dizem isso. Você só pode entrar em contato com Deus através de Jesus. Em razão da interpretação literal. O que é isso, interpretação literal? É ao pé da letra do texto de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Então, tem muita gente que interpreta isso ao pé da letra. Isso está em João, capítulo 14, versículo 6. E aí fica aquela questão, olha só, olha só. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Então, muita gente entra em... Pensa o quê? Vamos interpretar isso ao pé da letra por letra. Mas a gente esquece daquele ditado que diz: a letra mata, a letra é a forma. E o espírito, que é a ideia, vivifica. Né? E aí, o autor aqui, o José Lázaro, faz uma pergunta.
E quem não for cristão, como fica? Quem não for cristão? O budista, o hinduísta, o judeu, que não é cristão, todo mundo sabe, né? Judeu não é cristão. O muçulmano não é cristão, apesar de ter um grande respeito por Jesus, considerá-lo um dos maiores profetas e considerar Maria de Nazaré a mulher mais virtuosa do mundo. O muçulmano considera Maria de Nazaré a mulher mais virtuosa do mundo e Jesus um dos maiores profetas. O muçulmano. O judeu não. O judeu não considera Jesus nem profeta. Ele não é cristão. Ele é judeu. O budista é budista. O hinduísta é hinduísta. E aí, Benta, quem não for cristão, como é que fica? Aquele que não reconhece Jesus como seu mestre, ele tem outra religião, como é que fica? Será que está órfão de Deus? E o ateu, que não acredita em Deus, está órfão de Deus? O texto elaborado pelo evangelista João merece melhor interpretação, indo além da literalidade. Por exemplo, vocês querem ver um exemplo, só para a gente ver como a gente tem que tomar cuidado com certas coisas. Eu tinha uma vizinha, duas vizinhas. Uma espírita, enfermeira, era minha vizinha lá quando eu morava aí do Rio de Janeiro. E a outra, evangélica. Evangélica daquelas radical. Essa evangélica radical tinha uma mãe muito doente. E essa espírita, enfermeira, era quem socorria a mãe da evangélica toda vez que ela passava mal em casa. Ela corria lá, porque quando a mãe tinha um problema, já era uma senhora idosa, cheia de problema, elas corriam na casa da espírita. E a espírita ia lá. E essa evangélica radical tinha uma irmã que não era radical, não era evangélica. E ela contava o que acontecia, que a irmã dela rezava assim, a irmã dela que era fanática. Senhor, a minha vizinha tal, ela tem ajudado minha mãe, mas eu peço muito ao Senhor ter piedade dela, porque eu sei que quando ela morrer, ela vai para o inferno, porque ela era espírita. Como nós, espíritas, nós estudávamos as obras de Allan Kardec. Então, ela pedia ajuda da espírita para socorrer a mãe dela e pedir a Deus que tivesse compaixão da vizinha espírita, porque ela, evangélica, sabia que a amiga dela, a vizinha amiga dela, quando morresse, ia para o inferno, porque ela era adoradora do diabo, era espírita adoradora do diabo. Percebeu? Agora, e aí? O que ela fazia para ajudar a mãe dela? Isso não contava? Entendeu a questão da literalidade? Então, ele diz aqui: se interpretado essa frase literalmente, é uma incoerência. É uma incoerência. Porque quem não seguir a Jesus, quem não tiver Jesus como mestre, quem não reconhecer Jesus como mestre, não vai não vai conseguir entrar em contato com Deus. Aí ele diz aqui: o eu, né? O eu deve ser entendido como eu crístico, a chama divina, né? Então, é, quando ele diz assim, eu sou o caminho, repare que Jesus falou, né? É, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Esse eu sou o caminho deve ser entendido como eu Cristo, a chama divina. A chama divina presente em todas as criaturas. Nós temos essa chama divina presente em todos nós. Não fomos criados por Deus? Então, nós temos essa chama divina. Então, eu sou o caminho, é a chama divina presente em todas as criaturas. O homem, Jesus, guia e modelo da humanidade, como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, não iria jamais, Jesus não iria jamais arrogar presunçosamente a si
como único caminho. Ele vai dizer: eu sou o único caminho. Quem não me respeitar, quem não me reconhecer como guia e modelo, Jesus não poderia dizer isso, tá? Se fosse assim, ele não teria ensinado o caminho para orar. Assim, o sentido real é este. O eu, essa chama divina presente em todos nós, é o caminho da verdade e da vida. O eu, ou Cristo interno, é, sem a menor dúvida, o caminho, o meio pelo qual se alcança o objetivo da evolução, que é a verdade e a vida. Por isso que Jesus diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, não eu, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Então, agora vamos prestar atenção numa coisa. Pensar que não podemos falar diretamente com Deus e que esta conexão só se dá através de Jesus, né? Já parou para pensar nisso? Pensar que eu não posso falar com Deus e que eu só posso entrar em contato com Ele através de Jesus? Já parou para pensar nisto? De onde você acha que surgiu essa ideia absurda? Foi o quê? Quando a igreja instituiu a tal da Santíssima Trindade, a partir dos concílios ecumênicos de Nicéia em 325 e Constantinopla em 381, depois de Cristo. Os teólogos transformaram Jesus em outro Deus. É verdade. O que que os teólogos dizem? O que que os católicos, os evangélicos dizem? Que Jesus é Deus encarnado. E alguma vez alguém viu Jesus do evangelho dizer: eu sou Deus? Me adorem? Nunca. Mas a igreja diz que Deus se fez homem e habitou entre nós. Então, os teólogos transformaram Jesus em outro Deus e depois criaram o tal do Espírito Santo, né? Então, além disso, se Jesus fosse Deus, ele acabaria orando para si próprio. E quantas vezes nós vemos no Evangelho Jesus orando a Deus? Eu vou para o Pai, ele diz. Ele jamais se denominou Deus, mas apenas como filho, como todos nós o somos. Então, com a reforma protestante, esta questão da Trindade permaneceu incólume. Quando Lutero fez a reforma, ele não mexeu nisso. Ele deixou isso como era. Para se comunicar com Deus em oração, o único canal é Jesus. Mas o ensinamento de Jesus é outro. Jesus não disse isso. O ensinamento de Jesus é outro. Entrar nos aposentos, templo da alma, e em secreto falar com Deus. Com esta reflexão, o leitor poderá pensar que estamos banindo Jesus de nossas vidas. Não, e não. Estamos apenas colocando as coisas no devido lugar. Os ensinamentos de Jesus continuam sendo o norte de nossas vidas, mas nada de tê-lo como Deus. Inclusive, nós aprendemos que não podemos adorar a Jesus. Só podemos adorar a Deus. E a prova disso é tão patente que quando no Evangelho um dos discípulos diz assim para Jesus: Jesus, o Senhor é bom. Jesus diz: não, eu não sou bom. Isso para mim é um choque. Porque quando eu era professora e alguém dizia para você assim: ah, o que veio na época que eu era criança, né? O que a professora botou aí na sua redação, botou o seu ditado? Ela botou bom. Aí você ficava todo bucho. Bom, poxa. Para gente, o legal era parabéns, ótimo, ótimo, que era sensacional. Quando o professor botava ótimo, você ficava todo contente. Elas até tinham uns carimbinhos, né? Tinham uns decalque. Vocês que são jovens não sabem o que é decalque.
Eu sou da época do decalque. Decalque com florzinha, ótimo. Mas Jesus, quando os discípulos dizem para ele assim, o senhor é bom, ele diz, não, eu não sou bom. Bom é Deus. Olha a amplitude que ele dá à palavra bom. Bom é Deus. Ele diz, não me chamem de bom. Bom é Deus. Vocês querem me chamar de alguma coisa? Me chamem de mestre, mas não me chamem de bom. Ele deixou bem claro que ele não era Deus, né? Então, o ensinamento de Jesus é outro. É, nada de ter Jesus como Deus. Isto é criação humana, sem qualquer sustentação lógica. Tá? Isso foi mais uma jogada política daqueles que continuam presunçosamente legislando em nome de Deus. É aqueles que se dizem, né? Eu sou o enviado de Deus. Né? Há uma confusão entre Jesus humano e o Cristo interno, presente em todas as criaturas, independentemente de religião. Na realidade, tenha ou não filiação com a religião, o Cristo externo está em todas as criaturas. Está no budista, está no hinduísta, está no ateu, está no judeu. Né? O Cristo interno, essa chama divina, está em todas as criaturas. Nos últimos tempos, cresce o número de pessoas que se declaram sem religião, é verdade. Tem muitas pessoas que se declaram sem religião. Está com elas da mesma forma, mesmo para essa que diz que é ateu, é a pessoa, eu sou ateu, eu não tenho religião, mesmo com elas, esse fogo divino está, pouco importando o que os teólogos pensam. Os evangelistas relatam, os companheiros de Jesus, que Jesus retirou-se sozinho ao monte para orar. Tem uma frase, né? Jesus se retirou sozinho ao monte para orar. Monte aqui é no sentido de elevação espiritual. Ele elevou o pensamento ao alto. Ele entrava para os aposentos da alma, elevando os seus pensamentos. E em silêncio, fechando a porta, conectava-se com Deus na intimidade. Opa, minha câmera aqui, ela de vez em quando, gente, ela desliga, eu não sei por quê. Então vejam só como nós temos que tomar cuidado com as interpretações literais, né? Porque quando você diz, Jesus falou lá no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí você diz, não, poxa, mas aí alguém aqui já parou para pensar naquele que não tem Jesus como guia e modelo? E aí? Então ele não vai ao Pai. Ele não vai ao Pai. Mas como disse o Chico Xavier, ele dizia assim, que ele, às vezes, gostava mais de estar junto de quem não era cristão do que quem era cristão. Ele não dizia, valha-me alguns cristãos. Então ele dizia isso, que tinha gente que não era religioso, mas era muito melhor em caráter do que muito religioso. E não é o que a gente vê hoje. A gente não vê isso, gente. Muita gente que bate no peito e deseja o mal ao seu irmão. E a gente vê muita gente que não é cristã. Porque quando muita gente assim, fulano não é cristão, aí o pessoal já pensa assim, nossa, não. Aquele que não segue uma religião cristã, não quer dizer que ele seja mau. Não quer dizer que se você tem um amigo budista, o budista não é cristão, gente. Mas quer dizer que todo budista tá com parte lá com não sei o quê? Não. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não quer dizer que Jesus tenha falado uma besteira, eu sou o caminho verdadeiro. Não, é nós que interpretamos isso de forma errada, equivocada. Somente aquele que é cristão vai para o céu. Vai ter parte com Deus. Quem não é cristão, ó.
Não é isso. Não é isso. Entendeu? Porque todos os seres criados por Deus têm essa chama divina, que é o Cristo interno. Então a gente tem que tomar cuidado com essas interpretações que a gente faz. É isso que ele vem trazer para a gente. O eu, essa chama divina, é o Cristo interno. Tá? Então, entra no teu poder, na tua alma. Então, nós temos inúmeros irmãos de outras religiões que fazem trabalhos maravilhosos. Nós conhecemos ateus que fazem tudo o que Jesus manda fazer. Pratica caridade, ajuda o próximo, respeita. E conhecemos um monte de cristãos que não fazem nada. Nada. E aí, como é que fica? Então a gente tem que tomar cuidado com essa, como ele diz aqui, né? Com a interpretação ao pé da letra. E Jesus jamais iria dizer isso. Só através de mim você chega a Deus. Olha só. Se colocando o quê? Uma posição de destaque. Não era isso que ele estava querendo dizer. Voltando aqui ao Cláudio Fajardo. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá, gente? Contestar, fica à vontade. Este Pai que está em nós, através da nossa consciência, que é o fogo divino, a nossa consciência é o fogo divino. Tudo percebe, não é preciso mostrá-lo. Ele vê o que está oculto. Aí a gente começa a entender o seguinte: o que diz na questão 621 de O Livro dos Espíritos? Vocês lembram? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Este Pai que está em nós através da nossa consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, Deus está em nós através da nossa consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. É a chama ou fogo divino. Tudo percebe. Não é assim? Alguém aqui acha que a consciência vai deixar passar alguma coisa? Claro que não. Porque ele tudo percebe. Deus está em nós através da nossa consciência, que não está no corpo físico, não está aqui, não. Não está aqui, não. Onde está escrita a lei de Deus, está a nossa consciência. Tudo percebe. Não é preciso mostrá-lo. Ele vê o que está oculto. Aquelas coisas que a gente diz assim, ninguém viu, ninguém sabe. Mas você não consegue dormir. Porque aquilo fica lá, ó. Não é? Ninguém viu, ninguém sabe. Mas a sua consciência sabe. Porque Deus está em nós através da nossa consciência. E ele sabe tudo. E você se vê o quê? Eu tenho que resolver isso, porque senão eu não vou ficar em paz. O que é oculto não é inexistente. Simplesmente está escondido, encoberto. A nossa consciência não podemos enganar, pois ela acusa tudo. Não podemos esquecer que é nela que está gravada a lei de Deus. Aí, eu peguei esse livro aqui, que eu já até também apresentei para vocês, para a gente refletir sobre essas coisas. O Evangelho de João, volume 1, isso é importante, volume 1, de Haroldo Dutra Dias. Evangelho de João, volume 1, de Haroldo Dutra Dias. E ele vai trabalhar essa questão aqui. No capítulo 16, que tem o seguinte título: A chave interpretativa. O Haroldo Dutra Dias diz assim: na questão 621 de O Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Resposta dos espíritos: na consciência. Os hebreus guardavam, olha só como é interessante essas reflexões. Os hebreus guardavam a Arca da Aliança. Todo mundo sabe o que é a Arca da Aliança, né? As, as duas pedras da lei, onde Deus escreveu com fogo os 10 mandamentos. Porque é aquela história que Moisés, né, foi lá no monte, desceu do monte com duas tábuas de pedra. E ali estava escrito o quê? Os 10 mandamentos. Na primeira tábua tinha de 1 a 5, da outra tinha de 6 até 10. E guardou essas tábuas de pedra dentro de uma arca de ouro, que é chamada da Arca da Aliança. Para onde os hebreus iam, levavam a arca. Tem até pinturas, né? Em alguns templos daquele povo hebreu que vivia viajando de um lugar para outro, carregando a Arca da Aliança com as tábuas dos 10 mandamentos. Então, né? E diziam o quê? Que Deus escreveu nas tábuas de pedra com fogo os 10 mandamentos, que desceram línguas de fogo do céu, e essas línguas de fogo que gravaram na pedra os 10 mandamentos. Tá? É assim que a história diz. Fogo, porque foi escrito com fogo, não foi escrito com a mão humana, foi fogo. Fogo no Velho Testamento. Vamos fazendo as conexões. Fogo no Velho Testamento, sabe o que simboliza? O Espírito. Fogo no Velho Testamento simboliza o Espírito. Todos nós sabemos, ou melhor, os estudiosos dizem, que o texto do Antigo Testamento é um texto alegórico. É texto, os judeus, eles tinham, né, os hebreus, tudo deles era muito alegórico, seus textos. Então, só, fogo no Velho Testamento simboliza o Espírito. Podemos concluir, diz Haroldo Dutra Dias, que a Arca da Aliança simboliza a consciência humana, a consciência do espírito imortal. Porque na Arca da Aliança estão guardadas as leis de Deus, os 10 mandamentos, que é essa lei, a lei humana é essa. Você vai lendo lá, tudo está direitinho. Não matarás, ponto. Não tem vírgula, ponto. É não matar só o outro, não. É não matar, não mata a alegria do outro, não mata a esperança do outro, não é assim? Não roubarás. É não rouba um monte de coisa que a gente rouba do outro. Não é só o relógio. Não cometereis adultério. Todo mundo, não pode trair o marido. Não, não cometeis adultério. Tem um outro mandamento falando sobre a mulher, sobre não ambicionar o parceiro ou parceira do outro. Tem um outro, se eu não me engano, é o 9º mandamento. Quando ele diz não adulterarás, quer dizer, não adultere os ensinamentos divinos. E muita gente não faz isso. Modifica os ensinamentos. Não cometerás adultério. Qualquer tipo de adultério. Qualquer tipo de adulteração é proibido. Então, estão ali as leis divinas. Então, as leis divinas, questão 621 de Ulisses, está na nossa consciência. Fogo é o espírito. Então, seria mais ou menos essa interpretação. Escrito na consciência as leis do Senhor. Espírito é fogo. Teria sido, né, escrito com fogo. Fala, Carmen. Ô, Rose, assim, a gente fala, tá na consciência tudo que a gente faz errado, a consciência nos acusa, a gente não dorme direito, né? E essas pessoas que fazem atrocidades, a consciência deles é igual à da nossa? Como é que é isso? Consciência que ainda não despertou. A gente estava até falando sobre isso, né, ô Alberto, Tem a no consciência estudo. desperta e tem a consciência que ainda não despertou. Dorme. Tem até uma passagem que fala sobre isso. Dorme. Agora, Carmen, a nossa consciência ainda não despertou para tudo. Só para algumas coisas. Por quê? Depende do nosso grau evolutivo. Então, tem coisas que nós fazemos e pensamos que nós acreditamos que é o correto.
ou que não é é um pecadinho, vamos dizer assim. Isso é o tal do não tem pecadinho, entendeu? Então, nós é igual o meu pai, o seu pai, o nosso pai. Da forma como você interpreta essa lei. Agora tem a consciência desperta e a consciência que ainda não está desperta. Para ele, o importante é o quê? Eu primeiro, eu em segundo, eu em terceiro e, pensando bem, eu em quarto também. Não tem gente que é assim? Mas é isso que a lei diz? Não. Mas tem pessoas que ainda pensam assim. A consciência dele ainda dorme. Então tá aí. Mas vai dormir eternamente? Não. Agora também tem o detalhe. Nós não sabemos verdadeiramente se a consciência dele já não machuca. Mas se ele faz assim, ó, consciência, fica para lá. Ele ainda está conseguindo fazer isso. Só que vai chegar um momento, isso vai chegar para todos, que ninguém vai ficar com a consciência anestesiada eternamente. Tudo isso é temporário, enquanto a criatura está naquele processo, naquele nível evolutivo. Uma hora, ela vai, entendeu? Então, a consciência adormecida é temporário, porque o grande objetivo da reencarnação é a evolução. Todos vão evoluir, todos vão evoluir. Vou citar só um exemplo, assim, de que a maioria do pessoal que está por aqui, eu acredito, né? Pelo menos o Alberto, a Ana, a Joana, estou falando do Denise, o pessoal que foi do CEOI, né? Quem não conhece a biografia de Jesus Gonçalves? Alarico, eu vou falar do um, nem vou falar do segundo. O segundo foi o bisneto, se não me engano, é o bisneto de Alarico. Vou falar do primeiro. Como era a consciência dele? Mas, quando Agostinho vai conversar com ele, lá no acampamento dele, Agostinho se enche de coragem e vai. E até Agostinho chegar, porque Agostinho mandou primeiro mandou uma mensagem. Olha, eu quero me encontrar, tal, tal. Recebeu a autorização dele. Porque se não recebesse a autorização dele, morria quando estava entrando. Então, ele deu autorização para Agostinho ir. Ele deu autorização. Agostinho foi. Até chegar ele, cuspiram do Agostinho, xingaram Agostinho, né? Tá lá a história da biografia dele. Quando Agostinho chega para ele esculacha com Agostinho. Mas Agostinho era um espírito mais evoluído que ele e sabia que aquele homem era frágil, entendeu? Era frágil. E Agostinho pede a ele: eu sei que o senhor, com muita humildade, né? Imagine, um bispo como Agostinho, já um homem com bastante compreensão das coisas divinas, ter que olhar para aquele homem que sabia que, né, era aquele homem bruto, selvagem, grosseiro, assassino, né? E pedir a ele clemência. Eu sei que o senhor vai entrar em Roma. Eu sei que o senhor vai arrasar com Roma. Mas, por favor, poupe os templos, as igrejas. E ele não diz para Agostinho que vai poupar. Ele não diz. Ele diz: vou pensar. Vai embora daqui. E chota, Agostinho vai embora. Mas Agostinho sentiu alguma coisa ali. Entendeu? Sentiu alguma coisa ali. O que Agostinho fez? Pegou grande parte, que não pôde ser todas, né, das mulheres, das crianças e dos idosos, e disse assim: ó, vão para os templos, fiquem lá e fiquem em oração. Na hora da invasão, o que Agostinho falou para os seus soldados? Invadam, taquem fogo na cidade, matem todos os homens, destruam todos os prédios, põem tudo abaixo, mas não invadam as igrejas. Invadam as igrejas. Entendeu? Alguma coisa tocou. Ele teve uma luz ali. E assim, muitas pessoas se salvaram, porque os soldados obedeciam ao homem, obedeciam, porque o homem era duro. Muitos sobreviveram.
Entendeu? Aquela consciência deu uma melhoradinha. Aquele momento, para ele, valeu de muito no plano espiritual, porque muita gente escapou. Ele teve algo de, vamos dizer assim, a gente poderia dizer assim, de humano, de caridoso, alguma coisa mexeu naquele homem. É a consciência que está dormindo ainda e começa a despertar. Hoje é Jesus Gonçalves. Quando você olha para Jesus, quem conhece Jesus, a biografia, está em contato com Jesus ali, e pensa em Alarico, você vai dizer que é a mesma pessoa? Mas é o mesmo espírito, é o mesmo espírito, né? Isso leva tempo. Quanto tempo levou de Alarico a Jesus Gonçalves? Pelo menos uns 1.600 anos por aí, 1.700 anos. E olha que quando Jesus encarna, não foi mole não, né? Porque ele era ateu. Ele era ateu. Ele vai se tornar espírito muito depois, né? Então, voltando aqui, o Haroldo vai dizer que fogo do Velho Testamento é o espírito. Então, podemos concluir que a Arca da Aliança simboliza a consciência humana, a consciência do espírito mortal. É na consciência que Deus se manifesta, emana dentro de nós e se comunica conosco. Assim sendo, a união da criatura com o Criador se dá através da consciência. Então, a ligação da criatura com o Criador se dá através da consciência, a chama divina, porque é lá que estão as tábuas dos 10 mandamentos na nossa consciência. A lei de Deus. E nós somos, a nossa consciência, né? Como ele diz aqui, é, é essa arca da aliança. Por isso que eles retratavam nos desenhos assim, aquele povo caminhando, ia para o exílio, voltava do exílio, foi mandado para a Babilônia, voltou da Babilônia, levando a arca. Pensa, se algum povo, como vários povos, né, que tornaram os judeus escravos, ia permitir, ia deixar que eles andassem pelo deserto carregando uma arca bem grande, toda de ouro. É lógico que ia confiscar, não ia ser. Já pensou? Sejam para vocês, são nossos escravos. Vamos sair de aqui de Jerusalém, vamos lá para Babilônia. Aí eles, peraí, que eu vou levar a nossa arca de ouro puro. Vamos lá levando a arca? Não. Se, olha só, se Deus, essa união de Deus conosco se dá através da nossa consciência, quer dizer, aonde nós estivermos, Deus está conosco. Então, Deus, aquele povo, para onde aquele povo ia, a arca ia junto. Deus vai junto conosco. Aonde nós formos, Deus vai junto conosco. Então, nós levamos conosco, para onde formos, a arca da aliança. E por isso que é retratado, aqueles eram 2 homens na frente, 2 atrás, carregando a arca. E os soldados dando chicotadas, vamos embora, andando. Que isso aconteceu mesmo. E eles levando a arca da aliança. Foram embora do Egito, atravessando o deserto, levando a arca da aliança. Hein, Rose? Oi. Mas tem gente procurando ainda Estão procurando a Arca da a Aliança. Arca da Então, Aliança. estão Tem procurando a Arca gente da Aliança. procurando. Né? Porque ela é de ouro, vale Arqueólogos, muito, ela é de ouro. inclusive. Imagina que o povo que conseguia aquela Arca da Aliança com aquela tábua dentro, adquiriu um poder fantástico. É por isso que eles querem a arca, entendeu? Porque Uhum. se eu encontrar a Arca da Aliança, aquela caixa de ouro puro, maciço, com as tábuas dos 10 mandamentos dentro, esse povo vai dominar o mundo. Porque eles dizem que dentro da arca está Deus. Então, esse povo vai ser o dono de Deus. Só que a arca da aliança, como diz aqui, simboliza a consciência humana. Para onde esse povo for, Deus está conosco. Deus vai, porque está aqui.
Então, ele diz aqui: as leis humanas estão reunidas em textos publicados em códigos, certo? Leis humanas. Código Civil, Código Penal, Código Tributário, a Constituição. As leis divinas não estão em folha de papel ou numa pedra, porque são pensamento de Deus governando a criação. A presença de Deus governando a criação é a lei. A lei divina são as regras que Deus estabelece com a presença dele, com o poder dele, com o pensamento dele para a criação. O pensamento divino penetra na nossa mente espiritual e comunica a nós a lei. A consciência é o núcleo da nossa mente. E Deus emana. Ele se manifesta dentro da nossa consciência. Simplificando, resumindo, a nossa consciência é um vaso. E Deus é a água que vai completar esse vaso. É por essa razão que, quando erramos, a nossa consciência sinaliza os equívocos. Podemos até escolher não ouvir a nossa consciência, que muitas vezes a gente faz isso. Podemos não querer ouvir a manifestação de Deus. Eu tenho livre-arbítrio, não tenho? Eu posso querer não ouvir a manifestação de Deus. Durante, diz o Haroldo Dutra Dias, a nossa escala evolutiva, somos acompanhados permanentemente por Deus. Deus criou todos os espíritos, está na questão 115 do Livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Até atingirmos a pureza espiritual, que é o ser crístico, né, que é o ser puro, condição de espíritos puros, totalmente integrados em comunhão com Deus. Ele estará em peregrinação conosco, desde que fomos criados simples e ignorantes. Até se nos tornarmos espíritos puros, Deus estará em peregrinação conosco. O que é que nós estudamos semana passada? Quando tornarmos-nos espíritos puros, estaremos o quê? Em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus. Entendeu? Nós estaremos em comunhão com Deus. Mas enquanto não formos espíritos puros, ele estará em peregrinação conosco. O que significa que jamais estivemos sozinhos nessa jornada a caminho do Altíssimo. Tá? Então, eu só vou ler mais um pedacinho aqui, só para a gente pegar essa passagem que eu achei fantástica do Haroldo Dutra Dias. Eu não ia colocar aqui, não, mas eu achei tão fantástico isso, que eu achei que. Eu vou ler aqui para vocês. O que ele diz assim: Deus, ele não está dentro de nós. Deus é o oceano e nós somos apenas copos de água. Como se coloca um oceano inteiro dentro de um copo? Deus está fora, está no universo. Deus transcende o universo, mas também está dentro de nós. Ele criou o universo, então, verdadeiramente, é o universo que está dentro dele. Deus é o oceano e nós estamos mergulhados nele. Por isso é que o oceano entra dentro de nós. Se eu estou mergulhada dentro do oceano, o oceano entra dentro de mim. A água do oceano está dentro do peixe, senão ele não respira. Mas o oceano não está todo dentro do peixe. O oceano é muito maior do que o peixe, mas a água do oceano envolve o peixe por completo. Faz parte de sua composição. Analogamente, Deus nos penetra e nos envolve, somos pequeninos peixes mergulhados no oceano da divindade. Aí ele vai dizer assim: se Deus é a água do oceano que entra dentro de nós, que somos peixinhos, significa que ele, que é a transcendência e a emanência, enxerga pelos nossos olhos. Opa, o que Jesus falou? O que Jesus falou? Jesus falou assim, ó. Ora a teu pai, ele deixou lá, deixa eu pegar aqui. Ele diz assim, ó.
entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. Então, ele enxerga pelos nossos olhos. O pai que vê o que está oculto te recompensará. Ele enxerga pelos nossos olhos, escuta pelos nossos ouvidos, percebe os nossos pensamentos e sentimentos. Percebeu como isso traz para a gente uma coisa, uma força, entendeu? Eu, quando li isso, eu achei extraordinário. Eu disse, meu Deus, olha como isso traz para a gente, né? Sei lá, eu me senti assim, empoderada, empoderada. Sinceramente, eu me senti empoderada. Porque ele vai estar em peregrinação conosco, desde o momento que fomos criados simples e ignorantes, até nos tornarmos espíritos puros. E aí, quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós estaremos em comunhão com Deus, assim como Jesus está em comunhão com Deus. O que é estar em comunhão com Deus? Ele disse: Deus está em mim, não é? Não foi isso que Jesus falou? Deus está em mim, eu estou em Deus, eu compreendo o que Deus quer. Ele está em comunhão com Deus. Mas, por enquanto, nós ainda não estamos em comunhão com Deus. Nós ainda não estamos em comunhão com Deus. Mas Deus está em peregrinação conosco. Por quê? Porque nós temos a nossa consciência, tá? E a Arca da Aliança simboliza a consciência humana. E onde estão as leis divinas? Dentro da Arca da Aliança. É assim que os judeus interpretavam, nas tábuas dos 10 mandamentos, que eles levavam para onde quer que fossem. Então, a arca simboliza a nossa consciência. Para onde nós formos, as leis divinas vão conosco. E elas representam Deus. Deus estará peregrinando conosco, para onde quer que formos. Então, essa jornada nós não fazemos sozinhos. Fazemos com Deus, porque Ele peregrina conosco. Até, porque está lá na questão 115, que nós vamos trabalhar, nos esforçarmos até tornarmos-nos espíritos puros, e nos aproximarmos de Deus. Quer dizer, entrarmos em comunhão com o Senhor. Percebeu como essa explicação, essa foi o Haroldo, José, eles nos trazem uma visão, né, mais, vamos dizer assim, robusta dos ensinamentos. E para a gente concluir, voltando ao livro Sermão do Monte, o José Lázaro vai dizer: e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Jesus é o mestre por excelência. Sua didática é perfeita. Contém o que há de melhor, usando da repetição dos ensinamentos. E ele, Jesus, realmente, né? Ele repete várias vezes o ensinamento. E às vezes a gente diz assim: ai meu Deus, quando a gente vai às vezes estudar o Evangelho, né, que a Carmen dá aí o Evangelho toda quarta-feira às 18 horas, quem quiser estudar, às vezes a gente diz assim: ai, isso de novo, lá vem esse ensinamento de novo. A gente não fala isso. Por que o professor repete várias vezes? Para fixar bem o conteúdo. E porque o aluno ainda não apreendeu esse conteúdo. Então, o professor precisa. Quem é o nosso mestre? Jesus. Então, usando da repetição dos ensinamentos, Cristo mostra-nos a importância desta ação no processo educativo. É preciso repetir, ter paciência, adequar. É só a gente pensar na paciência, na tolerância que os nossos orientadores espirituais têm para conosco, hein? Não é?
Ah, se eles não tivessem paciência, o que seria de nós? A recompensa virá. Não da maneira, porque ele disse aqui, Jesus disse, né? Tá lá, deixa eu voltar aqui. Ele diz: e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. O pessoal, opa, falou em recompensa comigo mesmo. Então ele diz aqui: a recompensa virá. Não da maneira que muitas vezes desejamos, mas da forma que melhor aprouver ao nosso processo educativo. Porque quem irá defini-la, quem irá definir qual a recompensa que eu mereço, ou é teu pai, reparou? É teu pai. Olha o pronome. Para isto, é o pai que está em nós, a consciência profunda, que sempre nos dirige para a perfeição. Então, quem irá definir a nossa recompensa? Porque ele diz: e o pai que está em oculto, o pai que vê o que está oculto, né? E teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Então, a recompensa não vem como a gente pensa, tá? É o pai que vai definir lá. Mas aonde está o pai? Na nossa consciência profunda. É o pai que está em nós, a chama, o fogo divino. A consciência profunda que sempre nos dirige para a perfeição. Então, a nossa consciência vai dizer assim: meu filho, você precisa continuar o seu processo educativo doloroso. Essa é a tua recompensa. Aí você vai dizer: não, mas só vai conseguir sair desse lamaçal em que você se enfiou assim. Então, essa recompensa que você vai receber, ela é que vai te proporcionar o salto de qualidade. Então, você vai ter que passar por certas situações para poder o quê? Saltar. Exemplo, um atleta. Olimpíadas estão chegando. Quantos atletas estão treinando exaustivamente? E, gente, treinamento de atleta olímpico não é um treinamento simples, não. É um treinamento que envolve muita dor e sofrimento. Eu vi um vídeo uma vez daquele Usain Bolt, né? Usain Bolt, aquele jamaicano, que foi, nossa, campeoníssimo do atletismo. Eu vi o treinamento dele. Jesus Maria José. Tinha dias que ele chorava de dor. Ele chorava de dor, porque o atleta verdadeiro é aquele que tem dor do corpo inteiro. Uma vez eu vi um atleta dizer assim: quando é que você está bem? Ele, quando a dor está pouca. Ah, vocês estão sempre. Ah, dói tudo. Agora tem dia que está doendo pouco, aí eu digo que estou bem, eu estou numa boa. Então, eu vi ele chorar, ele chorava. E o técnico dele dizia assim: levanta e continua. Ele, mas eu não estou aguentando, meus músculos. Aí ele dizia assim: você não quer a medalha de ouro? Você não quer ganhar os 100 metros? Ele corria 100, 200 e corria aquela troca, esqueci, o revezamento, né? Era o revezamento de 200 metros e ele corria 100 metros livres, 200 metros livres e participava do revezamento 4 por 200. 4 por 200 e 4 por 100. Eram mais ou menos essas. Ele diz: você não quer a medalha de ouro do revezamento 4 por 100? Você não quer a medalha de ouro dos 200 metros, dos 100 metros livres? Porque tá, o melhor atleta do mundo leva a medalha de ouro. Ele, claro que eu quero, então você vai sofrer. Então vai sentir dor. Vamos lá, vamos lá. Então eu disse: meu Deus do céu. E treinamento dolorido, para quê? Para correr atrás de uma medalha de ouro. De uma medalha de ouro. Então é um sofrimento. Mas ele está pensando o quê? Eu vou sofrer hoje. Mas amanhã, quem sobe no pódio em primeiro lugar sou eu.
né? Na frente do estádio lotado, o hino, a medalha. E aí o atleta muitas vezes não chora. Ele chora de emoção, porque ele está pensando em tudo aquilo que ele enfrentou para chegar ali e ser o primeiro lugar. Então, todo salto de qualidade que a gente precisa ter necessita o quê? De esforço, muitas vezes dor, muitas vezes lágrimas, para você chegar lá. Então, a nossa consciência diz isso. Essa é a tua recompensa. É o sofrimento, é a luta para você chegar lá no nosso objetivo máximo, ser espírito mortal. Outra vez a consciência diz: você está indo bem, meu filho. Você está indo bem. A tua recompensa, você vai encarnar, vai ter uma vida relativamente tranquila, né? Com as questões do dia a dia, vai trabalhar mais um pouquinho, ajudar um pouquinho mais. Estamos indo. É a tua recompensa. Então, é a nossa consciência profunda que sempre nos dirige para a perfeição. Porque o Pai está em nós, em nossa consciência profunda. Essa é a recompensa. Não é aquela coisa de, vamos lá, meu filho, como tem muita gente por aí, né? Vamos fazer a corrente do sei do quê, que Deus vai te dar, não uma, mas 3 casas. Não tem isso? Tem. Deus vai te dar, não uma casa, 3 casas. Vamos participar disso aqui, porque você vai ganhar 5 carros, não é um carro, 5 carros. O que a gente faz? Oba! Não é nenhum carro, é 5 carros. Cansei de ver esse tipo de coisa, essas promessas aí, essas coisas. Deus vai te dar luxo, Deus vai te arrumar um empregão, Deus vai te botar lá em cima. É só coisas materiais. Tinha uma vez um que eu vi o anúncio, esse é de que ria. Ele começava dizendo assim, mostrava uma foto. Uma foto era um lamaçal e um carro atolado dentro do lamaçal. E ele dizia, esse é você hoje. O carro atolado no lamaçal. Aí aquele carro todo atolado que não sai do lamaçal de jeito nenhum, né? Mas se você fizer lá o que ele dizia, amanhã, olha onde você está. Aí mostrava o cara que estava dentro do carro, gritando que estava preso no lamaçal, numa mansão, daquela de 3 andares, com piscina, não sei o que lá, sentado numa espreguiçadeira, tomando champanhe, com colar de ouro, com a mulher toda rica. Se você é aqui, é para cá, é aqui que eu vou colocar você. Essa será a tua recompensa. O que o povo faz? Opa! É assim. Então a gente espera essa recompensa. Mas não é essa recompensa, não. E Deus está preocupado se você vai ter uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas? Está preocupado com isso? Se a tua roupa você comprou no Bazar da Terezinha ou comprou na loja de marca? Se o teu tênis tu comprou da casa, se tua televisão tu comprou da Casa Bahia ou pela internet? Claro que não. Claro que não. Está preocupado nisso. Então a gente tem que buscar estudar esses ensinamentos de Jesus, né? Para nós tirarmos o ensinamento da letra, porque a gente fica muito preso à letra, à forma. Então a gente tem que buscar o espírito do ensinamento, a ideia, para aplicar certinho na nossa vida. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu sei que tem muita gente aí, não é possível que ninguém Ô, tenha. Rose, Fala. naquela parte do Haroldo Dutra, né, que ele comenta, faz uma metáfora, né, com o oceano, que o peixe está no oceano, mas não é o oceano, né? E aí nós somos o Deus é o Criador, nós somos a criatura. Então, por isso que dizem, por isso que é dito, né, que Deus é imanente e transcendente. Ele emana de nós e transcende além de nós, ele está em todo o universo, né? Porque ele, como ele diz aqui, o oceano não está todo dentro do peixe. O oceano é muito maior que o peixe, mas a água do oceano envolve o peixe por completo, faz parte de sua composição.
né? Então, quando eu li isso, eu disse assim, nossa, Porque nesse caso é a nossa condição de imanente. Deus está em nós, mas nós não somos Deus. Deus exato. é transcendente, né? Então, Deus está em nós, mas nós não podemos estar plenamente em Deus como transcendente, né? Porque Deus é infinito, né? É interessante isso. Agora, uma coisa que eu me lembrei quando você falou da Arca da Aliança, eu acompanhei o estudo do Haroldo Dutra, o estudo do Levítico, que ele fez o estudo do Êxodos, ele fez Eu o estou estudo querendo do fazer esse Gênesis. estudo. Tem que arrumar Hã? um. Eu quero fazer esse estudo que ele está fazendo do Antigo Tá na Testamento. Falta internet, é tempo. Eu estou interessante. procurando um tempinho para É, fazer esse estudo. mas na internet tu consegue. Eu posso até te mandar o primeiro estudo e depois Ah, tu Amanda, vai. deve ser da Aí Gênesis, no né? Levítico, que vai, acho que é uns 15 ou 17 ou 19 estudos, ele vai acompanhando o Levítico todinho, né? Que É o o terceiro, né? Levítico é um dos faz parte do Pentateuco mosaico e que diz respeito às leis, às regras ritualísticas do tabernáculo. É o terceiro livro. Pois é. Então, dentro do tabernáculo, tem que, durante a peregrinação no deserto, eles levavam o tabernáculo, que é a Isso. tenda. Chegava no ponto que paravam, eles desmontavam a tenda, levavam a tenda no caminho, depois montavam a tenda de novo, montavam o tabernáculo, né? Então, dentro do tabernáculo tem três locais. O do sacrifício, onde todo mundo entra para fazer seus sacrifícios, né? Tem o local santo, onde fica o candelabro, o pão e o incenso. O candelabro é aquela figura com as sete velas, né? E com decorada, no caso, essa peça é decorada com imagens de cereja, que cereja tem um significado, tá? É o santo, o local santo. E tem o local do Santo dos Santos, que só o sacerdote pode entrar, aonde fica a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era física mesmo, só que, como diz Haroldo, simboliza a nossa consciência. Mas tinha a arca física, lá dentro do Santo dos Santos, onde só o sacerdote podia entrar. E só entrava uma vez por ano dentro do Santo dos Santos, né? Que é um local sagrado onde está lá os Dez Mandamentos, com a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança, depois, quando foi construído o Templo de Salomão, estava lá a Arca da Aliança, no local sagrado do templo que só os sacerdotes podiam entrar. Quando foi invadido a Jerusalém, que começou a destruição do templo, essa arca, aí ninguém sabe o destino. Dizem que foi por caminhos subterrâneos e os hebreus conseguiram fugir com a arca, Aí né? as lendas, né? Aí as Aí que lendas. dizem que a arca pode ter ido para a África, lá para a É, Etiópia, aí. entra que Mas essa essa arca história. existiu mesmo, física mesmo. Deve ter existido, mas não é. A gente sabe que, como até hoje o pessoal espera, né, encontrar essa arca, achando que dentro da arca vai estar É, Deus preso dentro da arca. Quem viu aquele filme do Harrison Ford, não sei o que lá, e a Arca da Aliança, ela está com os nazistas, e quando abre, sai fogo, mata todo mundo, né? E vai parar no depósito lá nos Estados Unidos, e fica lá. Então, são as. Né? Mas, e do tabernáculo também tem achado que Jesus é o grande tabernáculo, né? Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Eu gosto muito desse tipo de estudo, porque ele vai abrindo a nossa mente para uma série de coisas que a gente vai compreendendo melhor os ensinamentos de Jesus, essa grande. Mas que a gente tem essa ideia, né? Que Deus está em nós através da nossa consciência. Porque na nossa consciência, caçadores da arca perdida, né? Onde está escrito a lei de Deus, então Deus está ali, peregrinando junto a nós, né? Indiana Jones e a Arca da Aliança.
até que possamos entrar em comunhão com Ele. Então, nunca estaremos sozinhos, né? Deus peregrina junto conosco, até nos tornarmos espíritos puros, estarmos em comunhão com o Pai. Lindo esse estudo, muito lindo mesmo. Então, gente, nós vamos agradecendo aos amigos espirituais, a Deus, ao Senhor, que nos dá essa oportunidade de conhecimento, né? De podermos sair da letra que mata para o espírito, né? Para essa ideia que vivifica. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Estaremos de volta na próxima quarta-feira, sempre às 19h40, né? 20 para as 8, estudando o Sermão do Monte, né? E vamos estudar, se Deus quiser, todos os sermões de Jesus, né? Que tem outros também, sermão profético, né? Vamos estudar todos eles. E assim vamos nos aprofundando nesse sermão, porque o Sermão do Monte ele é de uma importância tão grande, muito grande, sabe por quê? Porque ele é o conjunto dos ensinamentos de Jesus. Por isso que Gandhi disse que se todos os livros religiosos do mundo desaparecessem, e ele não era cristão, e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido, porque tudo que o homem precisa para se elevar está contido no Sermão do Monte, as leis morais. E o Sermão do Monte é o conjunto dos ensinos do Cristo. Então, uma boa noite para todos. Hoje temos a nossa irradiação para os nossos irmãos desencarnados, que começa às 9h15, né? Um beijo no coração de todos. Ah, lembrando que dia 24, domingo, 3h30 da tarde, temos o nosso quarto seminário espírita dos irmãos menores. O tema é o humilde servo de Deus. Vamos falar sobre a humildade, sobre Francisco de Assis, essa humildade tão necessária no momento que estamos vivendo, né? Então, domingo, 3h30 da tarde, eu espero contar com todos vocês e peço que vocês divulguem o evento, tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Deixa eu encerrar aqui.